Em 1989, um avião comercial que sobrevoava a floresta amazônica desapareceu dos radares sem deixar vestígios. A bordo estavam 47 passageiros, incluindo um menino de apenas 11 anos, chamado Mateus, que viajava sozinho após perder os pais em um acidente meses antes. O que ninguém imaginava é que aquele voo escondia um segredo que governos do mundo inteiro tentaram enterrar por décadas. As caixas pretas nunca foram encontradas, os destroços sumiram misteriosamente e as equipes de resgate foram impedidas de continuar as buscas após apenas 3 dias. Mas isso não foi tudo. 17 anos depois, um pescador encontrou uma mochila rasgada nas margens do Rio Negro com documentos que pertenciam a Mateus. Dentro dela havia um diário escrito à mão com páginas manchadas de sangue e lama, relatando algo tão perturbador que as autoridades brasileiras classificaram o material imediatamente. O que estava escrito ali? O que um menino de 11 anos poderia ter visto na selva que justificasse tanto sigilo? Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar completamente sua percepção sobre o que realmente existe escondido na maior floresta tropical do planeta. E antes de continuar, se você gosta de mistérios reais que nunca foram explicados, deixa o like agora e ativa o sininho, porque esse canal traz semanalmente casos que vão fazer você questionar tudo. Segundo testemunhas que tiveram acesso aos primeiros relatórios, Mateus não apenas sobreviveu à queda, ele viveu na selva por mais de 2 anos, sozinho, sem comida adequada, sem abrigo, cercado por predadores e doenças tropicais que matam adultos treinados em questão de dias. Mas a parte mais assustadora não é como ele sobreviveu, é o que ele encontrou enquanto tentava desesperadamente achar uma saída daquele inferno verde. No diário, Mateus descreve ter seguido o som de motores durante semanas, acreditando que eram equipes de resgate. Ele caminhava descalço, comia larvas e bebia água de bromélias, sempre seguindo aquele som mecânico distante que ecoava entre as árvores gigantes. Até que um dia ele chegou em uma clareira. Mas não era uma clareira natural. O terreno havia sido artificialmente desmatado, formando um círculo perfeito de quase 200 metros de diâmetro. E no centro havia uma estrutura metálica que, segundo suas próprias palavras, não parecia feita por humanos. As paredes eram lisas demais, sem soldas visíveis, e emitiam um zumbido grave que fazia seus dentes doerem. Mateus escreveu que ficou observando aquilo por horas, escondido na vegetação, até perceber algo ainda mais perturbador. Pessoas vestidas com roupas militares sem identificação nacional entravam e saíam da estrutura carregando caixas seladas. E eles não falavam português, não falavam espanhol, não falavam inglês. A língua era algo que ele nunca tinha ouvido, com sons guturais e estranhos. Ele menciona que tentou se aproximar para pedir ajuda, mas algo no instinto dele gritou para ficar quieto, para apenas observar. E foi aí que ele viu. Um dos militares abriu uma das caixas na entrada da estrutura, e de dentro saiu uma luz azulada tão intensa que Mateus precisou cobrir os olhos. Quando conseguiu olhar novamente, viu que dentro da caixa havia algo vivo, algo que se movia, algo que definitivamente não era deste mundo. O diário descreve em detalhes assustadores o momento exato em que Mateus percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele conta que seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que os militares conseguiriam ouvi-lo mesmo a 50 metros de distância. Suas mãos tremiam enquanto agarrava o tronco de uma árvore para não cair. A boca estava seca, a garganta fechada, e lágrimas escorriam involuntariamente de seus olhos, não de tristeza, mas de puro terror existencial. Porque naquele momento, escondido na escuridão da floresta, ele entendeu que tudo o que a humanidade acredita sobre estar sozinha no universo é uma mentira cuidadosamente construída. Ele descreve que começou a tremer tão violentamente que precisou morder a própria mão para não fazer barulho. E enquanto observava aqueles seres sendo transportados por militares que claramente sabiam exatamente o que estavam fazendo, Mateus escreveu uma
uma frase que resume o horror daquele momento. Eles sempre souberam. Os adultos sempre souberam e mentiram para todo mundo. Nos dias seguintes àquela descoberta, Mateus passou a seguir os militares de longe, sempre escondido, sempre silencioso como um fantasma. Ele aprendeu os horários em que eles faziam as patrulhas, os momentos em que a base ficava menos vigiada, os pontos cegos da operação. No diário, ele faz desenhos rudimentares, mas surpreendentemente precisos da estrutura, mostrando detalhes arquitetônicos que engenheiros que posteriormente analisaram o material confirmaram ser consistentes com tecnologia avançada de construção. Como um menino de 11 anos, sem educação formal em engenharia ou arquitetura, poderia desenhar esquemas estruturais com esse nível de precisão? A resposta é simples. Ele estava apenas reproduzindo exatamente o que via. E o que ele via desafiava todas as leis da física conhecida. Mateus relata que a estrutura parecia pulsar, como se estivesse viva, que à noite ela emitia um brilho fraco, quase imperceptível, mas que iluminava tudo ao redor com uma luz que não projetava sombras. Ele descreve ter visto os militares usando dispositivos que pareciam tablets, mas que flutuavam no ar e projetavam hologramas tridimensionais. Viu veículos sem rodas que deslizavam silenciosamente sobre o chão da floresta. Viu tecnologia que, mesmo hoje em 2025, ainda parece ficção científica. E o mais perturbador de tudo, ele viu humanos trabalhando lado a lado com aquelas criaturas, como se fosse algo completamente normal e rotineiro. Em uma das passagens mais chocantes do diário, Mateus descreve ter presenciado o que pareceu ser uma espécie de reunião ou briefing. Militares de diferentes nacionalidades, reconhecíveis pelas bandeiras discretas em seus uniformes, estavam reunidos ao redor de uma mesa holográfica, enquanto uma das criaturas, maior e aparentemente mais desenvolvida que as outras, gesticulava e emitia aqueles sons estranhos. E os humanos respondiam. Respondiam naquela mesma língua alienígena, como se tivessem sido treinados para isso. Mateus escreveu que ficou observando aquela cena por mais de 2 horas, completamente hipnotizado e aterrorizado ao mesmo tempo. E foi nesse momento que ele cometeu seu segundo erro. Ele espirrou, um simples espirro causado pela umidade e pelo mofo da floresta. Um som tão comum e inofensivo em qualquer outro contexto. Mas ali, naquele momento, foi como explodir uma bomba. Todos os presentes na reunião se viraram instantaneamente na direção dele. A criatura maior emitiu um som agudo e penetrante que fez os ouvidos de Mateus sangrarem. E então, o caos começou. Alarmes que ele não sabia que existiam começaram a soar. Luzes vermelhas começaram a piscar por toda a clareira, e ele ouviu o som inconfundível de cães sendo soltos. Mas não eram cães normais. Quando Mateus olhou para trás enquanto corria, viu criaturas que pareciam cães, mas eram grandes demais, com olhos que brilhavam em vermelho intenso e mandíbulas que se abriam em ângulos anatomicamente impossíveis. Ele correu como nunca tinha corrido antes, pulando sobre raízes, se jogando em córregos, escalando árvores e se deixando cair do outro lado. Podia ouvir os gritos dos militares se organizando, o barulho de helicópteros sendo preparados, o som metálico de armas sendo engatilhadas. E aquelas coisas, aqueles cães modificados ou criados, ou seja lá o que eram, estavam ganhando terreno. Mateus escreveu que em determinado momento sentiu algo arranhar suas costas, rasgando sua camisa e sua pele. A dor foi tão intensa que ele quase desmaiou, mas o instinto de sobrevivência o manteve consciente e correndo. Ele se jogou em um rio, deixando a correnteza o levar por quase 1 quilômetro, prendendo a respiração sempre que ouvia os sons de busca se aproximando. Passou a noite inteira submerso até o pescoço em um pântano fedorento, cercado de sanguessugas e cobras, enquanto holofotes vasculhavam a área ao seu redor. E durante toda aquela noite de terror, uma única pergunta martelava em sua mente. Se eles estão dispostos a fazer tudo isso para me pegar, o que mais eles são capazes de fazer para manter esse segredo? Mateus passou as semanas seguintes em um estado de paranoia constante, nunca dormindo mais de 2 horas seguidas, sempre se movendo, sempre mudando de esconderijo.
As feridas nas costas infeccionaram, causando febre alta e delírios. Ele escreveu no diário que durante a febre teve visões de outros mundos, de cidades flutuantes, de guerras cósmicas entre civilizações que a humanidade nem sabia que existiam. Descreveu ter visto a Terra de cima, pequena e azul, cercada por estruturas artificiais invisíveis que formavam uma espécie de rede ao redor do planeta. Viu bases não apenas na Amazônia, mas debaixo dos oceanos, dentro de montanhas, escondidas em regiões polares. E em cada uma dessas visões, sempre havia humanos e aquelas criaturas trabalhando juntos, como se houvesse algum tipo de acordo, algum pacto secreto que vinha sendo mantido há décadas, talvez séculos. Quando a febre finalmente baixou, Mateus estava mais fraco que nunca, mas também mais determinado. Ele decidiu que, se fosse morrer ali naquela selva, pelo menos deixaria um registro. Começou a escrever obsessivamente, documentando cada detalhe do que tinha visto, desenhando cada símbolo que aparecia em suas visões, anotando cada coordenada que surgia em seus sonhos. Páginas e mais páginas de informações que ele não tinha como saber, mas que estavam lá, gravadas em sua mente como se alguém ou alguma coisa tivesse baixado esses dados diretamente em seu cérebro. Especialistas que analisaram o diário anos depois ficaram perplexos. Havia equações matemáticas que um menino de 11 anos não teria como conhecer. Havia diagramas de física quântica, representações de dobras espaciais, fórmulas que só fariam sentido para alguém com doutorado em astrofísica. E no meio de tudo isso, sempre aqueles símbolos estranhos que não correspondiam a nenhuma língua conhecida na Terra, mas que tinham uma lógica interna consistente, como se fossem realmente uma forma de escrita alienígena. Foi durante esse período de isolamento e documentação que Mateus teve seu terceiro e mais significativo encontro. Ele estava escondido dentro de um tronco oco de uma samaúma gigante, escrevendo à luz do luar que filtrava através das folhas, quando sentiu algo tocar sua perna. Quando olhou para baixo, com o coração disparado esperando ver uma cobra ou uma aranha gigante, viu uma das criaturas, mas esta estava ferida, muito ferida. Havia um buraco fumegante em seu peito, vazando aquele líquido espesso e escuro que Mateus já tinha visto antes. A criatura tremia, seus membros alongados se contraindo em espasmos, e aqueles olhos líquidos e estranhos olhavam diretamente para Mateus com uma intensidade que era impossível ignorar. Por um momento, menino e criatura apenas se encararam. Mateus escreveu que naquele instante sentiu algo que jamais esperaria sentir por aquele ser: compaixão. Porque apesar da aparência alienígena, apesar de tudo que era estranho e assustador, aqueles olhos transmitiam algo universalmente reconhecível: medo. Medo da morte, medo de estar sozinho, medo de que tudo terminasse ali. E Mateus, que havia perdido seus pais, que estava sozinho e aterrorizado na maior floresta do mundo, que não sabia se veria outro dia, entendeu perfeitamente aquele sentimento. Ele estendeu a mão devagar, oferecendo água de sua garrafa improvisada feita de bambu. A criatura hesitou, depois aceitou, bebendo com dificuldade. E então ela fez algo que mudou tudo. Estendeu aquela mão com dedos longos e finos e tocou a testa de Mateus. O que aconteceu a seguir, Mateus levou anos tentando descrever adequadamente. Não foi como ver imagens ou ter pensamentos. Foi como se sua consciência tivesse sido temporariamente fundida com a consciência da criatura, permitindo uma troca de informações que transcendia qualquer forma de comunicação conhecida. Em questão de segundos, Mateus vivenciou milhares de anos de história. Viu uma civilização antiga que viajava entre estrelas quando os humanos ainda viviam em cavernas. Viu esses seres chegando à Terra pela primeira vez há mais de 50 mil anos, atraídos pela riqueza biológica do planeta. Viu os primeiros contatos com humanos primitivos que os adoraram como deuses.
Viu como esses seres compartilharam conhecimento seletivamente, acelerando o desenvolvimento humano em certos períodos da história. Viu as pirâmides sendo construídas com tecnologia antigravitacional. Viu civilizações perdidas como Atlântida, que eram, na verdade, experimentos de integração entre humanos e visitantes. Viu tudo isso e muito mais, como se estivesse assistindo a um filme em velocidade acelerada, diretamente injetado em seu cérebro. Mas não foram apenas memórias do passado. A criatura também compartilhou informações sobre o presente e advertências sobre o futuro. Mateus viu que existem 23 bases ativas espalhadas pela Amazônia, cada uma servindo a um propósito diferente. Pesquisa biológica, testes de tecnologia, experimentos genéticos e algo que ele descreveu como pontos de ancoragem dimensional. Viu que existe um tratado secreto, assinado em 1947, após o incidente de Roswell, permitindo que esses seres estabeleçam bases em territórios específicos em troca de tecnologia avançada. Viu que nem todos os governos da Terra sabem disso. Apenas um pequeno grupo de elite que controla a informação através de organizações que operam acima das leis nacionais. E viu algo que o aterrorizou mais que tudo. Viu que está chegando o momento em que esse segredo não poderá mais ser mantido. Que algo grande está prestes a acontecer. Algo que forçará a revelação da verdade para toda a humanidade, querendo ou não. A criatura também mostrou a Mateus porque ela estava ferida. Ele viu através dos olhos dela uma rebelião interna, uma facção desses seres que discordava dos acordos feitos com os humanos, que considerava a humanidade uma espécie muito perigosa e imprevisível para receber tecnologia avançada. Viu conflitos acontecendo nas sombras, batalhas silenciosas entre diferentes grupos, tanto alienígenas quanto humanos, todos lutando pelo controle da narrativa e do futuro da Terra. E viu que aquela criatura específica estava tentando escapar porque tinha informações que ambos os lados queriam destruir. Informações sobre experiências proibidas sendo feitas em humanos sequestrados, sobre híbridos sendo criados em laboratórios subterrâneos, sobre planos que tornariam a humanidade completamente dependente da tecnologia alienígena em questão de décadas. Quando a transferência de informação terminou, Mateus estava sangrando pelo nariz e tinha vomitado. Sua cabeça latejava com uma dor insuportável, como se seu cérebro tivesse sido forçado a processar muito mais informação do que estava preparado para lidar. A criatura estava ainda mais fraca, aquele líquido escuro agora formando uma poça ao redor dela. Ela fez um som baixo, quase como um suspiro, e seus olhos começaram a perder aquele brilho líquido. Mateus segurou a mão da criatura, lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto assistia aquele ser morrer lentamente. Ele não sabia como, mas sentiu quando a vida deixou aquele corpo. Foi como se algo tivesse se apagado, um brilho invisível que subitamente deixou de existir. E naquele momento, ali naquele tronco oco, no meio da floresta amazônica, um menino de 11 anos que tinha perdido tudo chorou pela morte de um ser de outro mundo, unindo duas espécies através da experiência universal do luto. Mateus permaneceu ali por horas, incapaz de se mover, processando tudo o que tinha visto e aprendido. Quando finalmente conseguiu se levantar, ele fez algo que descreveu como instintivo. Pegou um pedaço do tecido da criatura, um fragmento que havia se soltado durante a agonia, e guardou dentro da mochila. Depois cobriu o corpo com folhas e terra, criando uma espécie de túmulo improvisado. Ele sabia que tinha que sair dali imediatamente, que os militares provavelmente estavam procurando tanto por ele quanto pela criatura, mas sentiu que precisava dar àquele ser, pelo menos, a dignidade de um sepultamento. Antes de sair, ele marcou uma árvore próxima com um símbolo que a criatura tinha mostrado em suas visões. Um símbolo que significava fim do ciclo, ou algo próximo disso. Então ele correu novamente, sabendo que sua vida tinha mudado irreversivelmente, que ele agora carregava conhecimentos que poderiam destruí-lo ou torná-lo um alvo permanente de forças que ele mal compreendia.
Durante os meses seguintes, Mateus vagou pela floresta como um fantasma, sempre mudando de direção, sempre apagando seus rastros. Ele tinha aprendido com os animais da selva como desaparecer, como se camuflar, como sobreviver com quase nada. Comia o que encontrava: larvas, frutas selvagens, pequenos animais que conseguia caçar com armadilhas improvisadas. Bebia água de cipós e bromélias, sempre com cuidado para não pegar doenças. Suas roupas estavam em farrapos, seu corpo coberto de cicatrizes e picadas de insetos. Havia perdido tanto peso que suas costelas eram visíveis através da pele. Mas ele estava vivo. E, mais importante, ele estava livre dos militares, pelo menos por enquanto. Foi durante esse período que Mateus encontrou a aldeia Yanomami. Ele tinha ouvido o som de vozes humanas e, desesperado por qualquer forma de contato humano, após meses de solidão absoluta, se aproximou cautelosamente. Os índios ficaram chocados ao ver uma criança branca emergindo da floresta, magra como um esqueleto, coberta de feridas, falando palavras desconsexas em português. Eles o acolheram, alimentaram, cuidaram de suas feridas com remédios tradicionais, feitos de plantas que Mateus nunca tinha visto. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo parecido com segurança. Mas Mateus não contou aos Yanomami sobre o que tinha visto. Tinha medo de que não acreditassem, medo de colocá-los em perigo, medo de que os militares descobrissem onde ele estava se ele compartilhasse a história. Então ele permaneceu em silêncio, aprendendo a língua deles aos poucos, participando das caçadas, ajudando nas tarefas da aldeia. As crianças índias o aceitaram rapidamente, ensinando-o a usar arco e flecha, a identificar plantas venenosas, a ler os sinais da floresta. Pela primeira vez desde a morte de seus pais, Mateus se sentiu parte de uma família, mas os sonhos nunca pararam. Toda noite ele via aqueles símbolos, aquelas coordenadas, aquelas imagens de tecnologias impossíveis. E toda manhã ele acordava e escrevia tudo no diário, escondendo-o em um buraco que havia cavado debaixo de sua rede. Até que um dia, 6 meses depois de sua chegada à aldeia, algo aconteceu que mudou tudo novamente. O xamã da tribo, um homem velho com olhos profundos que parecia enxergar através das pessoas, chamou Mateus para uma conversa privada. Eles caminharam até uma parte isolada da floresta, e lá o xamã fez uma fogueira e preparou uma bebida escura e amarga. Mateus bebeu sem questionar, confiando no velho. E então a ayahuasca começou a fazer efeito. Durante a viagem, Mateus reviveu tudo: o acidente de avião, a queda, os meses sozinho na selva, a descoberta da base, o encontro com a criatura. Mas desta vez era diferente. Era como se estivesse vendo tudo de fora, como um observador, conseguindo processar as emoções sem ser dominado por elas. E no auge da experiência, ele ouviu a voz do xamã dizendo: "Você viu os antigos, os que vivem na terra desde antes de nossos ancestrais. Eles escolheram você para carregar a verdade, mas o peso da verdade pode destruir aqueles que não estão preparados." Quando Mateus voltou ao estado normal de consciência, estava amanhecendo. O xamã estava sentado em frente a ele, esperando pacientemente. E então, o velho disse algo que congelou o sangue de Mateus. "Nós sempre soubemos. Meu avô sabia. O avô do meu avô sabia." Há histórias passadas por gerações sobre os visitantes das estrelas que moram embaixo da Terra Verde. Eles fazem acordos com os homens brancos que chegam com armas e máquinas. Mas os acordos são perigosos. Os homens brancos querem poder. Os visitantes querem algo que não entendemos. E no meio disso tudo, a floresta sofre. Os animais sabem. As plantas sabem. Tudo está conectado e a conexão está sendo cortada. O xamã, então, revelou que outros índios de outras tribos tinham visto as mesmas estruturas que Mateus descreveu. Que havia lendas antigas sobre casas de metal que crescem da
terra e seres com pele de água que apareciam durante a noite. Que os pajés faziam rituais para se proteger dessas presenças, acreditando que eram espíritos poderosos e potencialmente perigosos. E que nos últimos anos, cada vez mais índios estavam desaparecendo perto das áreas onde essas estruturas eram vistas. Mateus percebeu que não estava louco, que tudo era real e que o silêncio dos povos indígenas sobre o assunto não era ignorância, mas sim sabedoria ancestral de não provocar forças que eles não podiam controlar. Eventualmente, depois de mais de um ano vivendo com os Yanomami, Mateus foi encontrado por missionários católicos que visitavam aldeias remotas, levando suprimentos médicos e evangélicos. Eles ficaram chocados ao descobrir uma criança branca vivendo ali e imediatamente contataram as autoridades. Mateus foi levado de volta para Manaus, passou por exames médicos que confirmaram as cicatrizes e o trauma físico, e sua história foi resumida pela mídia como menino milagrosamente sobrevive 2 anos na selva após queda de avião. Nenhuma menção às bases secretas, nenhuma menção às criaturas, nenhuma menção aos militares. Quando Mateus tentou contar a verdade para psicólogos e assistentes sociais, foi imediatamente diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático severo e delírios causados pelo trauma. Foi medicado pesadamente, colocado em terapia intensiva e aprendeu rapidamente que quanto mais ele insistia na história real, mais remédios lhe davam e mais as pessoas o olhavam com pena. Então, ele parou de falar. Passou a repetir a versão oficial. Sobreviveu comendo frutas e bebendo água de rios. Se perdeu e foi encontrado por índios. Simples, seguro, aceitável, mas em segredo continuou escrevendo no diário. Nos anos seguintes, Mateus cresceu no orfanato sendo considerado uma criança problemática. Tinha pesadelos constantes, dificuldade de socialização, explosões de raiva inexplicáveis. Mas também demonstrava uma inteligência surpreendente em matemática e ciências, resolvendo problemas complexos de formas não convencionais que deixavam os professores intrigados. Aos 16 anos, conseguiu uma bolsa de estudos em uma universidade pública para estudar engenharia. Aos 20, estava trabalhando com sistemas de comunicação por satélite. E durante todo esse tempo, ele pesquisava obsessivamente sobre relatos de OVNIs na Amazônia, sobre bases militares secretas, sobre programas espaciais classificados. Colecionava recortes de jornal, documentos vazados da internet, depoimentos de pessoas que alegavam ter visto coisas estranhas na selva. E sempre, ele planejava voltar. Aos 28 anos, Mateus tinha juntado dinheiro suficiente. Comprou equipamento de camping profissional, GPS de última geração, câmeras com visão noturna, dispositivos de gravação. Estudou mapas satelitais da região onde acreditava que a base estava localizada. Memorizou rotas de fuga. Planejou cada detalhe meticulosamente. A última entrada no diário, 3 dias antes de seu desaparecimento, é particularmente perturbadora. Vou voltar. Depois de 17 anos, finalmente tenho as ferramentas e o conhecimento para documentar tudo adequadamente. Vou encontrar a base novamente. Vou provar que não estou louco. Vou mostrar para o mundo que tudo isso é real. E se eu não voltar, pelo menos este diário vai contar a verdade. Aos que encontrarem estas palavras, não desistam de procurar respostas. A verdade está lá, escondida sob o verde infinito, protegida por pessoas que acreditam que a humanidade não está pronta para saber. Mas nós merecemos saber. Merecemos saber que não estamos sozinhos, que nunca estivemos. Mateus desapareceu na floresta em março de 2006. Nenhum rastro foi encontrado, nenhum equipamento recuperado, nenhum corpo localizado. É como se ele tivesse simplesmente deixado de existir. A Polícia Federal abriu uma investigação que foi rapidamente arquivada. A família adotiva que cuidava dele recebeu uma indenização do governo sem explicação oficial do motivo. E o caso foi esquecido por todos, exceto por um pequeno grupo de teóricos da conspiração que mantém fóruns online discutindo o assunto até hoje. Mas a história se
se torna ainda mais estranha. Em 2018, 12 anos após o desaparecimento de Mateus, satélites de monitoramento ambiental da NASA detectaram uma anomalia térmica significativa em uma área não mapeada da Amazônia. As coordenadas batiam exatamente, com precisão de centímetros, com um dos conjuntos de números que Mateus havia rabiscado obsessivamente em seu diário anos antes. Como ele poderia saber? A área foi imediatamente reclassificada como Zona de Proteção Ambiental Integral de Acesso Restrito. Expedições científicas que tentaram obter permissão para estudar a região foram negadas sem justificativa. Jornalistas investigativos que tentaram se aproximar foram interceptados por forças militares que alegaram estar em exercícios de treinamento. E pesquisadores independentes que usaram drones para fotografar a área reportaram interferência eletrônica que destruiu completamente seus equipamentos. Mais perturbador ainda são os relatos de moradores ribeirinhos que vivem a dezenas de quilômetros daquela região. Eles falam de noites em que o céu se ilumina com luzes azuis e verdes que sobem da floresta, de vibrações que fazem os objetos nas casas tremerem, de sons metálicos que ecoam pela mata, assustando os animais que fogem em pânico coletivo, de pessoas que se aventuram muito fundo na selva e voltam mudadas, com memórias confusas e lacunas temporais que não conseguem explicar. Alguns voltam doentes, com sintomas que médicos não reconhecem. Outros simplesmente não voltam nunca. E todos que conhecem a região sabem que existe uma área que deve ser evitada, uma parte da floresta onde nem os índios mais experientes se atrevem a entrar. O Diário de Mateus permanece classificado nos arquivos do governo brasileiro. As poucas páginas que vazaram para a internet são tratadas como falsificações ou trabalhos de ficção. O pedaço de tecido alienígena que ele supostamente guardou nunca foi encontrado, ou pelo menos nunca foi oficialmente reconhecido. E a verdade sobre o que aconteceu com aquele menino permanece enterrada sob camadas de sigilo, negação e desinformação deliberada. Mas existe um detalhe final que poucos sabem. Em 2022, um grupo de hackers conseguiu acessar temporariamente servidores militares brasileiros antes de serem rastreados e desconectados. Nos minutos que tiveram acesso, encontraram referências a algo chamado Operação Verde Profundo, um projeto conjunto entre Brasil, Estados Unidos, China e Rússia, com o objetivo oficial de contenção e estudo de elementos biológicos não identificados em território amazônico. Os documentos mencionavam 23 pontos de interesse ativos, exatamente o número que a criatura tinha mostrado para Mateus. Mencionavam protocolos de captura e eliminação para civis que se aproximassem demais. E mencionavam um indivíduo de alto interesse, identificado apenas como Sujeito M, descrito como portador de informação sensível, possivelmente modificado, prioridade máxima de contenção. Seria Mateus? Estaria ele ainda vivo, prisioneiro,